Eu quero agora comentar um pouquinho, o Rafael Paiva, sobre a questão também da Débora Rodrigues. Essa moça estava no dia 8 de janeiro, pegou um batom em tom de desafio, e desafio aqui ao presidente do STF, o ministro Barroso, escreveu, perdeu, mané, colocando. Claro, era uma frase, como quem diz, do 8 de janeiro, era um protesto contra o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, ela foi condenada a 14 anos, ficou presa até então, e foi condenada a 14 anos. Quase que um crime de attempt of court, quer dizer, atentado contra o decoro da corte. E aí, artigo dizendo, não pegou os 14 anos só pelo batom. Não é o batom. É atentado, tentativa de abolição do Estado Democrático, tentativa de golpe, dano qualificado, organização criminosa. São vários crimes. Aí, somando as penas, daria 14 anos. Concordo. Se somar todas essas penas, dá 14 anos. Agora eu pergunto, não existe ou existe um e-mail, um WhatsApp, uma testemunha que demonstre que ela integrava alguma organização criminosa voltada a derrubar o Estado, o regime democrático? Tem alguma prova específica com relação a isso? Ou nós estamos falando de um salto mental, de uma ilação? Nesse caso, ela já está condenada, porque aí você poderia até, indúbio pro réu, recebe a denúncia, depois a gente vai ver, indúbio pro societate, depois a gente vai ver. Nesse caso, ela foi condenada. Para quem ela vai recorrer e, evidentemente, que provas que acabaram ocorrendo que justificaram que uma pessoa sem nenhum foro privilegiado, praticando um crime em via pública, teria sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Quero te ouvir. Capês, esse caso da Débora, ele é ainda mais estarrecedor. E, na minha visão, na minha análise, nós estamos passando aqui por uma grande injustiça. Veja, tudo passa e, até então, né, eu sei que houve um crescimento dessa narrativa dentro do Poder Judiciário. Essa narrativa sempre existiu no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Agora, o Poder Judiciário não pode estar tão sujeito a esse tipo de ilação, a esse tipo de narrativa que não é técnica. Veja, você acusar uma cabeleireira do interior de São Paulo, não sei se era Araraquara ou Araçatuba, uma cidade do interior de São Paulo, de participar de um golpe de Estado, é uma narrativa aqui muito forçada para condená-la a uma pena gigantesca. Agora, claro, a Débora, ela pode ter errado? Errou. Estava lá, fez baderna, não sei se ficou provado ou não, se ela quebrou mais alguma coisa. Eu sei que a estátua, no dia seguinte, já estava ilesa, pintada e tudo, lavada e tudo mais. Agora, que pague pelo crime que cometeu e não ser jogada em acusações que não fazem nenhum sentido. Tem uma frase que a gente usa muito aqui no nosso dia a dia, que é o papel aceita tudo. Então você, julgador, né, Procuradoria-Geral da República, imputaram crimes tão graves sem ter um nexo de causalidade, ter uma prova cabal disso, e o Supremo ratificar essa acusação, condenar essa moça, evidentemente que temos 2 votos agora para 14 anos, o ministro Fux pediu vistas e eu espero que ele realmente seja uma voz no deserto aqui e, pelo menos, seja justo com relação a essa dosimetria e aplique uma pena justa. Agora, 14 anos de prisão é demais. Ninguém no Brasil, aliás, são poucos os réus no Brasil que recebem uma condenação de 14 anos. Pouquíssimos réus. Então, isso eu vejo com muito problema. E uma outra questão também é que esses 2 tipos penais, os principais ali, que é o atentado contra a tentativa de golpe e a abolição do Estado Democrático, no meu entendimento, eu vejo que são tipos penais extremamente abertos. O que é um tipo penal aberto? É um crime previsto numa lei e essa lei ela tem uma conduta muito genérica. Então, o que é atentar contra a ordem democrática? O que é uma tentativa de golpe de Estado? Nós estamos tendo a oportunidade de ver a opinião do Supremo Tribunal Federal agora, nos nossos olhos. Mas eu, particularmente, fico bastante preocupado porque, por ser tão aberto e
E por o STF ter, nesse momento, essa ânsia tão grande, eu acho que amanhã outras condutas podem também ser consideradas atos atentatórios à democracia ou tentativas de golpe de Estado. É que o professor Rafael disse, quer dizer, o que é um tipo aberto? É uma lei que, ao descrever um crime, descreve de maneira tão genérica que você pode alcançar qualquer coisa. Os tipos abertos, aqueles que são descrições que pode pegar qualquer tipo de conduta que o juiz quiser, são considerados inconstitucionais. Por que eles são inconstitucionais? Porque eles tiram a segurança do sujeito. Não há crime sem lei que o defina. Então a lei tem que definir o crime. E quando ela faz uma previsão muito elástica, ela não está definindo nada. É uma calça de elástico que serve para qualquer cintura. Agora, Túlio Naza, você vai falar, eu queria te perguntar o seguinte. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz que crimes praticados na dependência do Supremo, o presidente ou o ministro tem poderes para instaurar e presidir a investigação, o que justifica. Mas não diz que tem competência para julgar. Lavra o flagrante, preside a investigação e remete para o foro competente. Nesse caso, pessoas que não têm foro privilegiado foram julgadas. Houve uma conexão. Atraíram essas pessoas, foram atraídas porque os crimes estão ligados, são conexos. Então, se o presidente seria, em tese, o mandante, segundo a denúncia, que eu não concordo, essas pessoas teriam ligação e, portanto, seriam todos para o Supremo. Caso no futuro venha se rever a condenação do presidente, ele seja absolvido, tudo isso vai ser anulado, porque não havia razão para a conexão. Quero te ouvir. Olha, Capês, é o que a gente está batendo aqui. Essas questões processuais, elas não são questões de menor importância. Não é uma briga de palavras, não é um juridiquês aqui que não tem consequências práticas. Eles têm consequências terríveis, quer seja para anulação dos processos, quer seja para um processo injusto, o andamento injusto de um processo. Eu só queria pegar um gancho, Capês, na fala do Rafael, que tem um ditado alemão que diz que o problema mora nos detalhes. Às vezes falo que o diabo mora nos detalhes, né? Que é o seguinte, quando a gente vai definir nos atos do 8 de janeiro o que é esse tipo penal, a lei diz o seguinte, olha, no caso da tentativa, né, de violenta abolição do Estado de Direito. Então, tem que ser uma violenta tentativa de abolição. O que o Supremo tem dito? Ele tem mostrado, inclusive com vídeos, com argumentos, que houve violência nos atos do 8 de janeiro. Então, ele mostra, por exemplo, o confronto de um manifestante com um guarda. Ele mostra um guarda atirando uma bala de efeito moral. Ele mostra carros pegando fogo. Então, a nossa audiência pode dar a entender que se houve violência, então está configurado o crime. E, na verdade, não é isso. É preciso definir violência para qual finalidade. Não é brigar com um guarda para ter acesso a uma estátua e poder pichar. Brigar com o guarda para conseguir entrar no portão de um prédio público. A violência, neste caso do tipo penal, tem que ser aquela capaz de destituir os ocupantes de cargos públicos. Então, por exemplo, está junto com as Forças Armadas, há uma violência efetiva capaz de abolir o Estado Democrático de Direito. Então, essa violência não é qualquer violência, não é uma briga com o guarda. Então, esse tema precisa ficar bem entendido, porque é isso que está causando confusão, Capês. Infelizmente, eu tenho que te interromper, porque o tempo está acabando, mas foi uma observação brilhante. A violência tem que ser a violência idônea, com potencial para atingir a violação do bem jurídico, que é a abolição do Estado Democrático de Direito. Será que houve? Muito bem.